A todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Eu peço que vocês me acompanhem na prece para o início da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignarem vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele peguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-os como nós os perdoamos se vieram pretensões malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso filho espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a proteção espiritual, principalmente falando do anjo da guarda de vocês. Qual é o papel dele na sua encarnação? Qual é o papel dele na sua proteção diária? Filhos, quando vocês se prontificam a passar novamente por uma experiência terrena, vocês, quando estão ali fazendo o seu planejamento encarnatório, vocês têm plena consciência de como será difícil estar aqui, do quanto este planeta tem energias negativas, do quanto este planeta ainda vivem muitos espíritos aqui que precisam de muita evolução, que acabam ocasionando um mal muito grande para outros e que isso, vez ou outra, pode cruzar o seu caminho e te afetar de uma forma negativa. Então, vocês, lá no plano espiritual, vocês já escolhem quem será o seu principal protetor enquanto vocês estiverem aqui. Aquele espírito que terá mais ligação com você, aquele espírito que, além de te proteger, ele vai saber exatamente todo o seu planejamento reencarnatório, tudo que você se prontificou a fazer aqui, tudo que você se dispôs a passar aqui, as pessoas que você precisa conviver, o porquê que você precisa conviver, enfim, todos os detalhes da sua encarnação. E esse espírito é o anjo da guarda de vocês, como vocês chamam, o espírito protetor, como outros chamam. É um espírito que ele tem uma afinidade com você, que no plano espiritual você já tinha uma ligação, já tinha uma amizade, digamos assim, que ele se prontificou, ele concordou em lhe ajudar nessa missão. É um espírito que ele tem uma evolução maior do que a sua, justamente para ele conseguir lhe aconselhar, para ele conseguir
conduzir o seu caminho da melhor forma possível, porque se fosse um espírito com uma evolução igual à sua, a tendência dele cometer os mesmos erros e dele não te impedir de cometer erros seria muito grande, porque ele não teria ainda aprendido as lições necessárias para seguir o caminho correto. Então é sempre um espírito com uma evolução a mais do encarnado, justamente para ele ter essa qualificação, digamos assim, para aconselhar, para ajudar, para orientar, para te lembrar o melhor caminho a ser percorrido. Só que esse espírito, filhos, esse amigo que vocês têm, ele só permanece ao seu lado, ele só consegue ter acesso a você se você está equilibrado espiritualmente. Caso contrário, se você estiver vibrando numa energia muito negativa, você acaba afastando ele, porque é um espírito de luz. Então ele é atraído para onde tem luz. Se você está vibrando de forma mais negativa, você acaba afastando. Ele vai continuar olhando por você, ele vai continuar tentando lhe ajudar, mas a distância dele em relação a você vai ser maior. Então toda essa luz que ele emite vai demorar mais a chegar até você. Por isso que sempre falamos aqui, filhos, da importância de você tentar todos os dias manter o seu equilíbrio espiritual. Esse espírito protetor, quando você sai do corpo, ele pode conversar com você, você pode falar com ele tudo que te aflige, pedir seus conselhos, e ele vai estar apto para te aconselhar, para te ajudar, porque justamente ele sabe todos os detalhes da sua encarnação. Então, filhos, estejam sempre atentos à sua proteção espiritual. Conversem com o seu espírito protetor, com o seu anjo da guarda. Logicamente que não é só ele que faz a sua proteção. Deus, ele encaminha muitos espíritos de luz para ajudar a todos os seus filhos que estão aqui encarnados. Mas nenhum outro espírito de luz vai saber os detalhes da sua encarnação, os motivos de você estar passando por determinadas situações, como o seu anjo da guarda. Porque ele sim estava junto com você quando você fez o seu planejamento reencarnatório. Então converse com ele, direcione também os seus pedidos de ajuda, os seus pedidos de conselhos ao nosso Pai Criador e também ao seu anjo da guarda. Escute as suas intuições, aquelas sensações fortes que vocês têm vez ou outra na vida em relação a determinadas situações. A imensa maioria das vezes nada mais é do que o seu anjo da guarda ali do seu lado, te intuindo o caminho que você precisa seguir. Então aproveitem isso, filhos. Escute a sua voz interior, escute as suas intuições, converse com o seu espírito protetor, peça ajuda. Todos nós sabemos que o caminho não é fácil, mas vocês, através do livre-arbítrio de vocês, podem ser muito ajudados. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é Transição Planetária, a Nova Terra. Allan Kardec esclarece que a Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. A regeneração da humanidade, portanto, não exige a substituição total dos espíritos que habitam o planeta, mas sim uma transformação moral em cada um de nós. Essa mudança ocorre na medida em que abrimos o coração ao bem, libertando-nos das influências negativas do mundo material. Em muitos casos, não se trata de novos espíritos que chegam à Terra, mas dos mesmos espíritos que retornam, com novos pensamentos e sentimentos
mais elevados. Essa renovação interior só se torna possível quando superamos o domínio do ego e do orgulho. Essas são, talvez, as maiores barreiras à evolução espiritual, pois nos afastam da sintonia com a força divina, criadora, e dificultam o despertar da consciência. Vivemos tempos em que o mundo parece se esquecer de valores essenciais, como o respeito, a empatia e a liberdade do outro. Kardec também nos oferece uma visão inspiradora sobre o futuro da humanidade. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, senão quando fundada em base inabalável da fé. Não a fé em dogmas mutáveis, mas a fé nos princípios universais que todos podem aceitar. Deus, a alma, o progresso, a vida futura e a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos reconhecerem que Deus é o mesmo para todos, soberanamente justo e bom, compreenderão que o mal vem dos homens, não de Deus, e se verão então como filhos do mesmo Pai, estendendo-se fraternalmente as mãos. Dessa forma, nosso papel enquanto centelhas divinas é contribuir para a regeneração da humanidade por meio do aprimoramento pessoal e da vivência dos ensinamentos de Jesus. Cada ato de amor, cada gesto de solidariedade e cada esforço sincero de transformação interior são sementes que florescerão em fraternidade, paz e plenitude espiritual. A transição planetária é um processo natural e indispensável à evolução espiritual da humanidade, regido pelas leis divinas de amor e justiça. A nós cabe cooperar conscientemente com essa transformação, cultivando bem a esperança e a fé no futuro luminoso que se aproxima. As dores e provações que hoje enfrentamos não representam punições, mas instrumentos de aprendizado e purificação moral. Que saibamos, portanto, renascer com a nova terra, tornando-nos agentes da paz e da luz, que já despontam no horizonte da regeneração. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. A grande mudança que vai ter no planeta é que hoje existe encarnadas pessoas vivendo aqui com níveis muito diferentes de evolução. Evolução moral, é isso que tem importância. Então existem pessoas que às vezes são muito próximos até de ser primitivos pelas atitudes que tomam. E outros, e muitos que já estão num nível que pode ser que consigam ir até para um mundo melhor até do que regeneração. Já estão capacitados para experimentar outros lugares, porque a evolução dele já termina. Então essa vai ser a grande diferença do planeta. As pessoas que estiverem abaixo de uma média de evolução, elas não vão poder mais permanecer aqui. Elas vão ser retiradas, não poderão mais retornar. Então, quando começar a mudança no nível maior, porque as gerações vão trocando, as pessoas vão voltando, novos vão vir,
e esses, à medida do momento que desencarnam, que morrem, eles não vão mais ser permitidos reencarnar aqui. Então isso vai dar uma grande diferença no planeta, nas pessoas que aqui estarão, porque as pessoas não que serão iguais, mas a maneira de entender será muito mais próxima, o que gera bem menos conflitos do que hoje. E isso também vai ajudar muito, porque vai ser feita a limpeza energética do planeta. Hoje a parte do umbral grosso, eu acho que é muito pesada, uma energia muito negativa. Isso já vem sendo limpo, eles já estão sendo retirados daqui, porque eles não vão poder mais reencarnar no planeta. Então é isso que vai fazer toda a diferença. A energia do planeta está subindo. Para se viver nesse planeta com uma energia mais pesada, você tem que estar com o nível energético mais alto, a frequência, e é nesse sentido que vai ser feita uma mudança. Não é alguém, como se entende, juízo, você vai, você fica, você vai para lá, não, é com o nível de energia, a tua frequência. Quanto mais equilibrado você consegue permanecer diante das dificuldades do mundo, mais a tua energia sobe, mais a tua frequência está mais alta, permite que você cada vez mais para cima, não só retornar esse planeta quando ele for totalmente de regeneração, mas também às vezes ir até para planetas superiores que a tua energia já permite. Então tudo sempre é ligado a vocês. Mas isso não quer dizer que tem que ser santo. Ah, mas eu cometo erros, eu faço isso, não quer dizer que eu não vou poder mais voltar. Não. Ninguém necessariamente tem que ser santo para permanecer aqui. Mas tem que ter o equilíbrio. Até o que vocês entendem como santo já vão para outros, não tem necessidade de permanecer nem na nova terra. Mas tudo é o equilíbrio, olhar o outro como um irmão, olhar o outro, às vezes, que você acha que ele faz tudo errado, que ele não devia agir dessa maneira, que ele está completamente errado. Mas isso não criar uma desavença, ou que você fique com raiva, ou que você fique com ódio, ou queira mudar alguém na marra. Porque isso é o que mais acontece hoje em dia. Ou você pensa, ou se age como eu entendo, ou isso vai gerar conflitos eternos entre vocês. Então, realmente entender que cada um tem uma evolução. Vocês hoje são fruto das várias encarnações que vocês já tiveram, que faz com que vocês ajam e reajam em toda a situação da tua vida, no teu histórico, que está dentro de você, mesmo você não lembrando do que você passou nas outras vidas, mas principalmente aprender a respeitar. Essa é a palavra certa, chave, respeito. Respeitar e entender que cada um pode pensar, agir de maneira diferente da sua, e não quer dizer que ele está errado ou que ele está certo, ou pode ser até que ele esteja certo, mas é uma escolha dele. Não cabe a você gerar conflitos por causa disso. E eu falo muito isso porque normalmente a pessoa, quando ela não concorda com alguém, ela acaba tomando a mesma atitude daquela pessoa. A pessoa às vezes ofende, grita, ou tem atitudes erradas. O que você faz? Você se irrita, você ofende, irrita e tem atitudes erradas, o mesmo tipo de atitude. Ou seja, você está baixando a tua energia para a frequência dessa pessoa. Respeito, equilíbrio. O planeta está nessa grande mudança exatamente por causa disso. É como se está aumentando a frequência, é como se todo mundo fosse um aparelho 110 e a frequência está subindo, chegando próximo do 220. Então as pessoas vão ter muita dificuldade de lidar com isso. E por que isso também funciona dessa maneira? Porque aquelas pessoas que às vezes se apresentam de uma maneira muito bondosa, muito amiga, que todo mundo pensa, que bom coração, como a energia está subindo, elas estão se mostrando, as pessoas estão começando a agir como realmente são. Às vezes aquela pessoa que fora de casa é de um jeito, dentro de casa é bem diferente, né? Normalmente em casa vocês são mais próximos da realidade, porque não tem um filtro social. E isso está sendo feito exatamente para que essas pessoas comecem a entender os seus erros, se modifiquem, para se consigam continuar aqui
quando desencarnarem e voltarem para o planeta. Então é assim que funciona, depende de vocês. É isso que é, mudando a frequência do planeta, o planeta está evoluindo, e vocês têm que mudar a frequência de vocês também. Eu sei que às vezes a gente fala isso, é meio difícil de entender o que é mudar a frequência. Tratar todo mundo que está em volta de você com respeito. E não é você que tem que julgar se ele merece ou não. Plantou, olha, faça a tua parte, trata as pessoas com respeito e consideração. Ah, mas eu tenho dificuldade de ficar perto dessa pessoa, então não fique. Ou quando você for obrigado a ficar, não trate ela da mesma maneira que você não gosta que ela te trate. É assim que funciona. A gente tem que aprender a ter o equilíbrio. O equilíbrio faz toda a diferença nessa encarnação, na próxima encarnação, quando vocês desencarnarem, para onde vocês vão, a ajuda que vão receber, tudo é equilíbrio. Ninguém vai se tornar santo numa encarnação. Só olhe para trás, independente da tua idade, você olha, puxa, tem algumas coisas que eu já consegui aprender, já mudei, já está valendo a pena. Procure sempre o equilíbrio. Essa é a palavra-chave, equilíbrio. Inclusive, falando sobre esse assunto, até no dia 26, agora, que é a última quinta-feira do mês, que a gente tem um grupo de estudos, vai começar às 19 horas, é exatamente sobre a transição. Então, como vai ser só a conversa, tem mais tempo para se conversar mais a fundo sobre isso. Mas como falou ali, hoje nós vemos muitos irmãos que primeiro culpam a Deus, porque Deus não ajuda, porque Deus não faz o que Ele quer, porque Ele reza, porque Ele faz tudo que pode fazer e Deus não obedece às vontades dEle. E quando não é possível, culpa o diabo, culpa o capeta, ou seja, culpa de todo mundo, menos tudo. Tudo que acontece na tua vida, você atraiu de alguma maneira. E às vezes as coisas que você queria, às vezes você também está afastando isso pelas tuas atitudes. Tudo vem de você. É planta, óleo. E disso é que vem dos merecimentos. Então, cuidado com o que vocês estão fazendo hoje, que vocês estão plantando para o futuro alguma coisa que vocês vão ter que colher. E se vocês não entendem o que é o plantar e colher, toda vez que você faz alguém sofrer, por exemplo, você emitiu uma energia negativa. Essa energia negativa vai ficar no teu corpo espiritual. E como é que ela sai dali? Rezando? Não é rezando. É quando você compensa o que você fez, ou ajuda aquela pessoa, pede perdão, ou você faz a mesma coisa no sentido de ajudar outra pessoa, você substitui a energia negativa por uma energia positiva. É isso que faz o teu equilíbrio. As pessoas pensam, alguém matou alguém, então vai ter que, quando voltar aqui, vai morrer, porque ela matou e quando ele morrer. Não é assim que funciona. Se você usou a tua mão para dar um tiro em alguém, ou para dar uma facada em alguém, você vai ter que usar a tua mão para fazer o bem para muitas outras pessoas. Substituir a tua energia negativa pela positiva. Porque se fosse assim, teriam pessoas que nasceriam para matar os outros porque aquele matou alguém. É assim que funciona. Você usa a tua inteligência para fazer coisas erradas, você vai ter que usar a tua inteligência para resgatar os teus erros, refazer. É assim que funciona. Enganação é refazer. Então, olha o que vocês estão errando agora, aproveitem, porque as oportunidades estão acabando. À medida que o planeta está mudando, daí não tem mais volta. Então, esse é o momento. Olhem a vida de vocês, mas olhem mesmo com critério, né? Não se achem como a grande maioria acha, que é o injustiçado no meio do mundo, de gente que faz mal, porque isso não é assim. Tudo que você está vivendo hoje faz parte de uma programação ou das atitudes que você tomou nessa encarnação. Porque muitas pessoas que estão sofrendo hoje, a gente vê que não faz parte da encarnação da programação. Isso ela arrumou agora com as atitudes. Que a paz esteja com